A gente vai começar o curso pelo edital do PNLD, porque é a partir da publicação do edital que a gente efetivamente tem um conjunto completo das regras do que pede cada um dos produtos. Muitas editoras, inclusive, têm esperado a publicação do edital para começar a conceber e a produzir e a escrever obras, porque tem sido difícil antecipar etapas de produção, de concepção, sem saber ao certo o que vai ser comprado. E a cada edital a gente tem tido muita mudança. Mudanças que impactam bastante no tipo de obra que você vai elaborar, né? Às vezes a gente consegue saber algumas coisas sobre o edital nas audiências públicas. Então, o primeiro item aqui que eu quero destacar é a audiência. A gente precisa acompanhar as audiências. Nem sempre a minuta do edital que é fornecida pelo MEC antes da audiência reflete aquilo que efetivamente vai entrar no edital. Às vezes a minuta está muito superficial e ela tem uma espécie de intenção ali dos elaboradores do MEC, mas eles ainda não bateram o martelo, eles ainda não têm muita certeza. Ainda assim, durante a audiência, a gente pode fazer perguntas e questionar algumas coisas, e aí a gente acaba entendendo um pouco como é que estão pensando esses elaboradores. E isso ajuda a decidir se a gente espera a publicação do edital para começar a mexer na obra, a elaborar as coisas, ou se tem algo que a gente pode fazer antes, algo que a gente pode antecipar. Para saber quando vai acontecer a audiência, a gente precisa acompanhar o portal do FNDE. Eu coloquei o link direto para a parte do portal onde publica-se a minuta e também onde se informa a data e o horário da audiência. E aí a audiência normalmente é híbrido, né? Você pode ir até lá no auditório do FNDE, em Brasília, ou acompanhar online pelo canal do YouTube. Então eu também coloquei aí na tela para vocês o código QR do canal do YouTube, porque lá tem as gravações de audiências anteriores e também porque é por lá que a gente que não vai a Brasília fica sabendo e pode acompanhar instantaneamente o decorrer da audiência, né? Normalmente, quando eles publicam a minuta, eles dizem dúvidas, perguntas, e envie para um e-mail. Então, você pode reunir um conjunto de comentários, perguntas e dúvidas e enviar previamente. E isso ajuda porque, durante a audiência, normalmente as primeiras respostas que se tem são essas que foram as perguntas que foram enviadas previamente. E aí só depois é que as perguntas que aparecem lá no canal do YouTube, naquele chat que é bastante confuso, enfim, você pode não ser lida ou pode não ser observada pelas pessoas que estão comandando, né, a audiência. Quando o edital é publicado, aí sim tem-se o início do prazo até inscrição. Por isso que a audiência é tão relevante, porque ela acontece previamente à publicação do edital e se ela permitir que a gente tenha alguma certeza sobre o edital, a gente já pode começar a produzir antes do início do prazo que é marcado pela publicação do edital. Quando publica-se o edital, a gente também pode enviar perguntas e, eventualmente, o MEC pode modificar esse edital ao longo desse tempo até a inscrição. Só que isso não faz retroceder a data do início do prazo, né? Então, o prazo está correndo. E por isso que a audiência é um momento mais apropriado para a gente fazer aquelas perguntas grandes, né? Aquelas dúvidas que modificam toda o nosso planejamento. Por fim, a gente precisa observar que o edital regula todas as etapas do programa, não é só a inscrição, mas tudo que acontece depois da inscrição está regulado por esse edital. Então, é importante ler o edital do PNLD na íntegra, mesmo que a leitura só seja na íntegra essa primeira leitura, né? E depois, ao longo do processo, a gente vai consultando partes específicas desse edital. O que a gente observa aí primordialmente, né? Quais são os produtos comprados pelo PNLD,
quais são os critérios de avaliação, considerando que esses critérios de avaliação vão virar guias para os avaliadores. Então, para os avaliadores chegarem à conclusão se a obra está aprovada, aprovada com falhas ou reprovada, eles vão observar esse guia que é elaborado com base nos critérios de avaliação. Aí, a configuração física dos produtos, isso é muito importante, conceber a obra já pensando em como é que ela é de fato, porque tem decisões que precisam ser tomadas e que afetam o tempo de produção. Então, se você está com um prazo exíguo, um prazo muito restrito, é muito relevante tomar decisões que facilitem a produção, né? Mesmo quando o editorial é muito apegado a determinadas coisas, como aquele manual em U, é preciso observar como é que aquilo se produz, porque uma parte do prazo que seria para a elaboração do livro pode ser comido por essa produção, né? Por fim, o prazo e a forma de inscrição. Eu coloquei aqui a forma de inscrição porque, como os editais têm se modificado muito, às vezes a gente nem sabe como vai apresentar um produto. É o caso dos recursos educacionais digitais. Cada vez eles têm um formato diferente, uma estrutura diferente, e isso também impacta na produção. Eu inventei um edital para a gente fazer o curso, porque nesse curso vai ser produzido um material. A cada aula a gente vai produzir um material. E uma parte do material, uma etapa do material. E fica um convite para vocês participantes fazerem seus próprios materiais. E para isso vocês vão seguir um edital fictício. Eu não podia usar o edital verdadeiro porque ele é muito longo. Não dá para num curso você fazer um livro de 96 páginas. Então ele precisava ser mais curto. Também eu precisava fazer escolhas quanto ao conteúdo, né? Porque nós somos de áreas diversas. Eu sou da geografia, cada um de vocês é de uma área diferente. E aí eu, por exemplo, não produziria um livro de matemática, eu não produziria um livro de biologia, de química. Então eu precisava escolher um tema que fosse mais genérico, né? E aí eu escolhi o preparo do pão de queijo, aproveitando já um exemplo de um outro curso de formação. Eu vou mostrar aqui o edital para vocês, mas vocês podem baixá-lo no link que está indicado. Vocês vão usá-lo bastante, né? Nesse edital fictício, eu inventei, então, uma escola, que é a Escola do Pão de Queijo, e essa escola tem 3 componentes. Então, o currículo da escola tem os componentes ingredientes, sabor e preparo. Eles estão aqui no quadro 1. Então, o primeiro tipo de produto que esse edital está prevendo é a compra de obras didáticas, que é aqui o objeto 1, nas versões em 2 suportes, no suporte impresso, em papel, e no suporte digital. Portanto, as obras didáticas a serem inscritas neste edital, elas podem ser para os componentes de ingredientes, sabor e preparo. Então, o editor escolhe para que componente ele quer fazer a obra, se quer fazer para as 3, quer fazer só para uma. Só que para cada uma dessas coleções, então, se você escolher o componente ingredientes, você precisa fazer o livro impresso do estudante, o livro digital do estudante, o manual impresso do professor e o manual digital do professor. Portanto, são 4 produtos para formar a coleção didática de ingredientes. Por isso que eu usei o termo produto, para a gente já não confundir com outras coisas, né? O livro impresso do estudante é um produto, o livro digital do estudante é outro produto, o manual impresso do professor é outro produto e o manual digital do professor é outro produto. E esses produtos são essenciais para compor a coleção didática de ingredientes. Se você escolher sabor, também tem que fazer esses 4 produtos. Se escolher preparo, tem que fazer esses 4 produtos. Precisa sempre observar no edital, quando tem esses quadros, se as coleções são independentes. Então aqui tem escrito, né? Poderão ser inscritas coleções independentes para cada componente. E cada coleção é composta por esses 4 produtos diferentes. Então se você só fizer impresso, você não pode inscrever o seu produto.
a sua coleção, né? Depois a gente tem, virando a página, aqui embaixo na página no quadro 2, um outro tipo de objeto, de material que vai ser comprado por esse edital, que são os projetos integradores. Aí aqui, nos projetos integradores, o produto é só digital interativo, então não se tem a previsão de comprar o suporte impresso. Eu estou seguindo aqui o que aconteceu no PNLD 2024, mas a gente não sabe se no PNLD 2025, porque eu estou em dezembro gravando isso, né? Eu não tenho a menor ideia se no PNLD 2025, que é para o ensino médio, também se vai comprar um material de projetos integradores, tem essa dúvida primeira, já que no último edital do ensino médio o livro de projetos não foi popular na escola, então não se sabe se vai seguir tendo, e tampouco se ele vai ser, se ele existir, se ele vai ser impresso ou só digital. No PNLD 2024, o livro de projetos foi só digital, ele não teve a versão impressa. Então, isso também precisa ser observado, né? Aí aqui a gente tem um único tipo de livro de projetos, que é para a área, né? Não é um livro de componentes, é um livro de área. Então, a área é pão de queijo no currículo dessa escola. E ele tem 2 produtos, porque apesar do suporte só ser digital, ele tem o livro digital do estudante e o manual digital do professor. Então, de todo jeito, o suporte é um só, mas os produtos são 2. E aí aqui tem as características, né? Quantidade de páginas e tudo mais. Aqui tem a lista temática, os temas que podem ser observados nesse livro de projetos. Então, saúde, educação ambiental, educação tecnológica e digital ou patrimônio. E aqui tem-se as competências gerais que vão ser prioritárias nesses temas de projetos. As coleções de projetos têm vindo assim, já uns 3 ou 4 editais. O próprio MEC define quais são os temas que eles querem que sejam priorizados nesses projetos. Então, eles não são muito livres, né, para serem pensados. O que mais tem no edital? Então, aí tem outras regras, né? Eu fiz uma versão muito enxuta em várias partes, mas em algumas eu copiei. Por exemplo, aqui tem as especificações técnicas. Uma das coisas que se pode observar aqui nas especificações técnicas diz respeito ao tamanho da obra, o formato. Porque o livro do estudante vai ter o 205 por 275 milímetros, que é o tamanho padrão do livro didático, mas o manual do professor está com 220 por 275, o que já nos dá um indicativo de que vai ser o tal do manual em U. Tão complicado de se produzir. Aqui tem as regras da obra digital. E aí algumas partes, como eu disse para vocês, eu reproduzi, elas estão marcadas aqui como reprodução facsímile. Nesse caso, por exemplo, os critérios comuns para avaliação pedagógica, eu reproduzi ipsis literis, o que estava no edital 2024. Gente, é super importante ler essa parte. Tem muito, dentro dos editoriais, quem trabalha em editorial grande, tem muita lenda, muita coisa que circula, assim, não pode em livro didático publicidade, mas a pessoa nunca leu o decreto para saber exatamente o que é que está proibido. Aí manda arrancar a marca do container numa foto do porto, porque não pode ter publicidade, como se isso fosse uma publicidade. Para ser sincera, os próprios avaliadores muitas vezes pisam na bola e acabam alimentando esse tipo de visão, assim, muito do senso comum, né? Então, é muito relevante ler aqui, cada vez que eles dizem algum critério, né, alguma coisa que precisa ser seguida, por exemplo, aqui o respeito à legislação relativa à educação, aqui do lado tem escrito o número da lei. Então, quando pede, por exemplo, para ter educação para o trânsito, você tem que vir aqui e olhar o número da lei para você saber exatamente do que se trata. E aí, essas resoluções e esses decretos, e mesmo quando é lei, precisam ser lidos pelo menos uma vez, né, para você poder observar. Por exemplo, essa portaria é super relevante para essa do X aqui,
para você observar os recursos educacionais abertos, assim, qual é a visão do MEC de recurso educacional aberto. Muita gente tem dúvida, né, com essa licença aberta do Creative Commons, o que pode e não pode. A gente precisa observar como é que o próprio MEC e o FNDE observam essas coisas, né? É claro que, embora isso daqui mude, possa mudar de edital para edital, e muitas vezes muda de acordo com o governo, né? Neste último governo houve algumas mudanças bem significativas aqui, retirando algumas coisas e colocando outras, mas essa parte é uma das partes que menos muda no edital, porque ela diz muito respeito a uma legislação e a um entendimento do programa, né? A um amadurecimento do programa. Depois dessa parte geral, aí vem os critérios específicos, esses mudam muito de edital para edital. Eu fiz aqui um compilado de coisas, trazendo duas coisas que apareceram nos últimos editais que são relevantes para nós, exigindo que a gente explicite os temas contemporâneos transversais. Essa é uma parte que aparece na BNCC. A BNCC tem, sei lá, 600 páginas. Isso aparece em 2 páginas, bem mal explicado. Mas existem decretos e legislações que dizem o que tem que ter em cada um daqueles temas transversais. A gente precisa observar porque isso tem sido exigido em edital. No último edital veio essa parte aqui que está no item C, que é noções introdutórias de práticas de pesquisa. Isso apareceu, se não me engano, só na parte de linguagens. Mas apareceu, por exemplo, em educação física, que faz parte dessa área de linguagens. A gente tinha que dar conta de todos esses itens, né, de práticas de pesquisa. Então, tinha que estar explicitamente em alguma atividade, em alguma proposta didática, possibilidades de os alunos desenvolverem noções introdutórias de práticas de pesquisa. E algumas dessas eram, para mim, bastante incompreensíveis, como estudo de recepção. Eu quase que não encontrei bibliografia sobre isso, foi bem difícil de atender. Aqui tem o que se pede para o manual do professor de cada uma, né, das obras que estão sendo solicitadas. Então, no caso desse edital fictício, a gente tem, né, as obras didáticas e a gente tem os projetos integradores. Então, eles têm critérios específicos distintos, né? Depois, os critérios de acessibilidade eu copiei, não fiz nenhuma mudança. Quando a gente chegar lá na produção do livro digital, a gente vai olhar para ele com mais calma. E o meu edital fictício termina aqui, mas o edital verdadeiro continua, tá? É que eu fiz uma versão aí bem resumida para a gente poder conversar com algum foco, né? Com mais, enfim, concentrando mais alguns temas que são os mais relevantes. Aqui tem as características do produto que a gente vai fazer, né? Eu modifiquei aqui, ele não vai ter 2 volumes, tá? Porque ficou muito grande, ainda ficou grande. Então ele vai ficar, no fim, ele ficou com um volume só. Eu ainda não modifiquei aqui. Mas o que eu decidi fazer aqui ao longo das aulas? É fazer o livro para o componente de preparo, que é o livro mais longo lá na tabela do edital fictício. Os demais componentes, que são ingredientes e sabor, eles têm 8 páginas. E o de preparo ele tem 16 páginas, mas ele ficou em um único volume. Então, um volume de 16 páginas. Ele tem umas características diferentes. Os livros de ingredientes e sabor, eles são livros reaproveitáveis. Essa é uma coisa que a gente precisa observar, né, no edital. Já o de preparo, ele é consumível. O que muda, né? O governo vai comprar um livro, se o livro é consumível, ele vai comprar um livro todo ano. Então, quando chegar no final do ano, o aluno que tem um livro consumível fica com esse livro em casa. Ele não precisa devolver na escola. Enquanto que o livro reaproveitável não, ele dura 4 anos, então os alunos só podem ficar com o livro, se for o caso de eles ficarem com o livro, no último ano.
Ainda assim, muita escola, por conta de regramentos do PNLD, nem deixa as crianças nem no último ano ficar com os livros. Pede para devolver tudo, porque depois o descarte desses livros é feito com regras. Ele não pode ser feito de qualquer jeito. E aí a escola tem medo de deixar com os alunos e eles descartarem de qualquer maneira esse livro, né? Então, se o livro é reaproveitável, o aluno precisa devolver, ele não pode escrever nada no livro, ele não pode recortar o livro, ele não pode dobrar a página do livro. Se o livro é consumível, é o contrário. Ele pode escrever, ele pode dobrar, ele pode recortar. Embora eu deva dizer que boa parte das editoras usa o livro consumível apenas para colocar as linhas para resposta, que é um péssimo uso, né, desse recurso. Já há algum tempo o governo federal tem comprado livros dos anos iniciais na forma consumível. Primeiramente eram só os livros de primeiro e segundo ano e depois eles se estenderam para todos, que é muito bom, porque a gente pode colocar coisas para recortar, a gente pode fazer pop-ups, a gente pode fazer moldes de maquetes, né? Tem um monte de coisa que você pode incluir no livro, porque a criança pode recortar o livro, ele pode ter essas brincadeiras de dobrar a página e formar uma figura, enfim. É muito interessante a gente trabalhar com livro consumível. E aí eu escolhi como tema contemporâneo transversal educação alimentar e nutricional. Então, isso são escolhas que já foram feitas para este livro que vai ser produzido durante o curso, né? A característica física dele é que o impresso precisa ter 205 por 275 o livro do estudante e 220 por 275 o manual do professor. O manual do professor, portanto, ele é um pouquinho mais largo, ele é 15 milímetros mais largo, porque daí ele permite reproduzir o livro do estudante reduzido, né, em 30% essa redução, e aí nas laterais a gente abre espaço para colocar as informações, as orientações do professor. E na versão digital é um HTML. Eu já decidi, já tomei a decisão, que o meu HTML vai ter um áudio, um GIF animado e um vídeo. No último edital do 24, eles exigiram carrossel de foto, que é um grande engodo. É difícil de fazer, porque precisa de script. Eu fiz sem script porque eu não sei fazer script, eu fiz com CSS. E o resultado final, assim, não traz nenhuma vantagem pedagógica, porque é simplesmente ficar clicando na tela para a fotografia ir passando de uma para outra, né? Assim, não consigo ver isso como interação, mas se estiver no edital, a gente é obrigado a fazer, tá? Aí chegamos aqui a uma pergunta, né? O que vocês vão fazer, né? A minha proposta é que cada um escolha lá no edital, leia o edital, escolha um produto para fazer, se vai fazer uma coleção didática para algum dos componentes, se vai fazer uma coleção de projetos integradores. Então, escolha, faça essa escolha. E aí, à medida em que, a cada aula em que a gente for fazer alguma coisa sobre essa coleção que eu escolhi para fazer, a ideia é que vocês façam para a coleção que vocês escolheram fazer. É claro que vocês podem escolher também a coleção de preparo e ir fazendo junto, né? Isso pode ser um aprendizado. Ou escolher alguma outra coleção que seja diferente, que traga desafios diferentes, e aí entrar em contato comigo se houver alguma coisa que enfim, que ficou de diferente ou que deixou vocês inseguros, vocês podem fazer contato e a gente resolve juntos.